Boa noite, gente. Tudo bem? Já vou me apresentando para quem não me conhece, para o pessoal que é novo. Meu nome é Grace Maia, sou esposa do Alberdan, mãe do Daniel, que hoje tem 10 anos de idade, e trabalho há 8 anos na área da beleza. Hoje o conteúdo, gente, fala sobre fidelização e atendimento. As nossas aulas têm sido muito legais. Ontem a gente falou sobre... Deixa eu relembrar aqui. Posicionamento de especialista para captar clientes. E foi uma aula muito legal, muito produtiva. E eu tenho certeza que hoje também vai ser muito legal. Eu estava dando uma lida, estava lendo novamente, né, o conteúdo. E assim, cada hora que eu lia, vinha algo novo na minha cabeça, na minha mente, uma lembrança, e eu fui anotando tudinho aqui para poder falar com vocês. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa aqui. Então, gente, eu acho que assim, fidelização e atendimento é um desafio a ser vencido e a ser explorado pelos profissionais da beleza, né? Nós que trabalhamos diretamente com pessoas, né? Com atendimento, com procedimento. Não é a mesma coisa da gente trabalhar numa loja, não é a mesma coisa da gente trabalhar com atendimento pelo telefone, num banco. A gente precisa fidelizar aquela pessoa porque ela tá vindo até a nós por motivos muito pessoais, né? Não tá vindo, ela é livre para poder escolher qualquer profissional e ela não vai ficar com a gente se ela não se sentir totalmente à vontade naquele ambiente, né? Então assim, eu vou pegar muito nessa parte, né? E no final eu vou estar falando sobre protocolo de atendimento. No final eu vou estar falando sobre protocolo de atendimento. E assim, eu acho que uma coisa que todo profissional da beleza, principalmente quando está iniciando, passa, é o medo de não ser aprovado. Quando a gente fala sobre atendimento, muitas das vezes também não se sabe qual o caminho a ser seguido para a gente criar, né, um protocolo, para a gente criar uma forma da gente ter aquele cliente, da gente captar aquele cliente, o coração daquele cliente, para ele estar sempre voltando e sempre estando com a gente. Então, assim, eu tenho certeza que você já deve ter ido em algum lugar, isso já aconteceu comigo, né? Eu já fui em lugares onde eu não me sentia à vontade, né? E são dois extremos. A gente pode não se sentir à vontade em algum lugar, pelo fato de a gente sentir que aquele lugar não é para nós. Isso acontece com a gente. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu achar que um lugar era um lugar muito chique, de eu achar que um lugar era um lugar muito acima daquilo que eu poderia pagar, ou sei lá, passa muita coisa na cabeça da gente. A gente acha que vai chegar num lugar e vai ser julgado porque aquele ambiente é um ambiente que está muito acima, né? Não sei, existem crenças limitantes na cabeça da gente. E também existe um outro extremo, onde você pode ir até um lugar, né, para poder receber um atendimento e você não se sentir bem naquele ambiente porque você sente que aquele ambiente não foi preparado para você, que aquelas pessoas não te atendem bem, que o atendimento não é um atendimento de excelência. Então existem dois extremos. E eu acho muito legal a gente abordar essas duas coisas hoje, antes de eu falar do protocolo de atendimento, que eu vou deixar para falar do protocolo de atendimento mais pro final e assim, de uma forma um pouco mais profunda, né? Então, eu vou começar falando sobre um tópico que eu achei muito interessante. Você não pode vender o que não compra. A primeira atitude é acreditar no que você faz. Você precisa crer que você é a melhor opção. Então, assim, gente, isso daqui, só falando isso daqui já vale a live toda. Mas tem mais coisa pro final, que também vai valer muito a pena. Então, assim, o primeiro passo para a gente poder vender o nosso procedimento e o primeiro passo para a gente
para que os nossos clientes acreditem, se sintam à vontade no nosso espaço, se sintam à vontade com a gente, é a gente comprar o que a gente está vendendo. Se eu não acreditar que o procedimento que eu estou realizando, que o atendimento que eu estou dando, que o meu espaço é o melhor lugar para atender aquele cliente, para recepcionar aquele cliente, não adianta que a gente não vai passar confiança e credibilidade suficiente para fidelizar aquele cliente. Ele não vai querer estar conosco se a gente não acredita no que a gente está vendendo. Então, o primeiro passo é a gente acreditar no que a gente vende. Se eu acredito que o Lash Lift vai trazer algo bom, um benefício para o meu cliente, eu vou vender isso da melhor forma. Não adianta a gente querer vender algo se a gente não compra a ideia primeiro. Eu preciso comprar essa ideia antes de eu querer vender essa ideia, né? Você está aqui para apresentar uma solução. Não é só sobre você, e sim sobre o seu cliente. É exatamente isso, resume tudo. Então, se você acredita que você vende uma solução, se você acredita que você vende algo, como foi falado ontem, na live de ontem eu falei que a gente não vende procedimento, a gente vende bem-estar, a gente vende autoestima, a gente vende beleza. Então a gente vende coisas que não são coisas palpáveis, a gente vende coisas que são coisas que são abstratas, mas que são de grande valor. Então antes da gente querer vender isso, a gente precisa comprar essa ideia. Eu preciso comprar a ideia de que eu sou a melhor opção para o meu cliente. Eu preciso comprar a ideia de que o que eu estou fazendo vai trazer um benefício para o meu cliente. Senão não adianta. Oi, Josiele, tudo bem? Bom te ver por aqui. Então, eu preciso vender para o cliente a ideia de que eu sou a melhor opção para ele. Se eu não conseguir vender essa ideia, ele não vai comprar. Eu não vou conseguir fidelizar essa pessoa, certo? Então, coloque energia e autovalorização em tudo, antes de tudo. Eu acho que isso daqui é o beabá para a gente poder trabalhar com uma fidelização, com um bom atendimento. É a gente colocar energia e autovalorização. Entenda que se você está preparada para fazer aquilo dali, entenda que se você sabe que o que você vende tem valor, você precisa acreditar nisso com o seu coração antes de vender. Porque existem pessoas que querem vender aquilo que nem elas mesmas compram. A pessoa está insegura, a pessoa não compraria aquilo dali, então não adianta. Né? Como é que a gente vai vender algo que a gente não faria? Ah, poxa, eu vendo aqui uma extensão de cílio, mas eu não faria uma extensão de cílios. Ah, eu vendo aqui uma micropigmentação, mas eu não faço e nem quero fazer a micropigmentação. Você está querendo vender uma ideia que nem você compra. Então não tem como você querer vender algo que você não compra, certo? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte: proporcione experiências antes de tudo. Um sorriso faz muita diferença no dia de alguém. Eu vou deixar para falar sobre o protocolo de atendimento no finalzinho, porque é mais específico um pouco. Então, assim, muitas das vezes o cliente chega aqui e assim, gente, eu faço questão. Não repare, gente, essa rua é muito barulhenta. Essa rua aqui é terrível. Vai chegando no final de semana, já sabe como é que fica, né? Então, assim, eu tomo muito esse cuidado. Eu tomo cuidado de quando o meu cliente chega até mim, chega aqui no espaço, né? Já tomava esse cuidado antes, porque eu atendia a domicílio, né? Hoje eu estou no meu espaço, mas já atendi em salões, já dividi as contas com amigas e a gente trabalhou em um local. Já trabalhei em um espaço com uma profissional muito boa e hoje eu estou aqui no meu espaço, mas já atendi a domicílio também. Então, assim, desde sempre, eu sempre achei que era crucial eu apresentar o meu sorriso para aquele cliente. A gente precisa entender que o cliente ele não tem nada a ver com os nossos problemas, né? Eu sei que nós somos seres humanos, a gente sente. Quando eu não estou bem, da mesma forma que eu entendo, eu sou uma pessoa muito expressiva. Dessa mesma forma que eu entendo o meu cliente, quando ele chega aqui que ele não está bem, os meus clientes também percebem quando eu não estou bem. Por quê? Porque eu sempre dou um sorriso pro cliente.
Mas não adianta que se você der um sorriso e você não tiver com aquela energia, o cliente vai sentir que aquele sorriso foi um sorriso. Você está se esforçando para você dar o seu melhor para o cliente, mas que você não está bem. Mas a gente precisa entender que os clientes não têm nada a ver com os nossos problemas. Então, a gente não pode querer despejar, né, no nosso cliente, falar uma palavra, às vezes, brusca para o cliente por causa de alguma coisa que a gente está passando antes. A gente precisa se policiar nisso, ter domínio próprio. Porque o cliente vem até nós, ele já vem para poder, ele já vem com as suas cargas, ele já vem com os seus problemas do seu dia a dia. Então ele chega até nós para ter um momento de alívio, ele chega até nós para ter um momento de tranquilidade. Aí você vai lá e se você não conseguir dosar essas coisas, é melhor que você desmarque a sua agenda. Né? Já aconteceu comigo de eu não estar bem, passar algum problema, gente. Eu entendo que se eu não estiver bem, o meu trabalho não vai ficar bom. Porque a gente trabalha com arte, então se a gente não consegue naquele momento, porque nós somos seres humanos, passou um problema na família, passou algo que seja que te abalou emocionalmente, desmarca a agenda. Desmarca a agenda e atende o seu cliente no momento que você estiver bem. É melhor você fazer isso do que você perder aquele cliente para sempre, causar uma má impressão, né? Ou, né, agir de uma forma que não deveria. É melhor a gente parar e a gente entender que a gente trabalha com pessoas, que a gente precisa colocar o coração naquilo que a gente está fazendo e às vezes deixar de faturar naquele dia para a gente, quando atender o cliente, ter um atendimento de qualidade. A palavra é essa, atendimento de qualidade, né? Hoje o dia foi muito cansativo, gente. Não sei se vocês estão percebendo que minha cara tá meio caidinha. Eu tô com cara de cansada. Ouvir deve ser prioridade. Isso aqui é muito importante, gente. Eu já passei por situações, né, de eu ir a algum lugar e às vezes, eu tenho que me policiar com isso porque eu sou uma pessoa muito faladeira, eu gosto muito de conversar. Só que a gente precisa sempre dosar o ouvir primeiro, antes de falar qualquer coisa. Porque eu sou alguém que eu gosto muito de ouvir os meus clientes. E os clientes chegam até nós e eles relatam as coisas. A gente guarda isso, que isso é muito importante, o que eu estou falando agora. Vocês não têm noção de como que dá frutos essa atitude. E às vezes é uma atitude que para muitos pode ser muito pequena, mas entenda só, deixa eu aplicar para vocês entenderem o meu raciocínio. Quando eu fui lançar o Lash Lifting aqui, na verdade eu trabalhava com Lash Lifting, mas eu não tinha uma divulgação tão grande, porque não era meu carro-chefe, meu carro-chefe até então. Mas antes de eu começar a divulgar melhor, eu fiz uma enquete no Instagram. E eu fui e coloquei, eu fiz um Lash Lift e fui lá e coloquei a foto e fiz uma enquete, uma pergunta para as pessoas irem respondendo. E as perguntas que eu fiz era para mim poder entender o que o meu cliente está buscando. O que vocês acham de cílios? Vocês acham que os cílios são tão importantes quanto as sobrancelhas no olhar? O pessoal respondeu. Como que você gosta dos seus cílios? Você gosta dos seus cílios mais volumosos, bem grandão, chamativo? Você gosta de algo mais discreto? E eu fui fazendo aquela pergunta. Eu fui entendendo o que os meus clientes, que os meus seguidores, que a minha audiência, que as pessoas que me acompanham gostam. Então, antes da gente chegar e sair fazendo as coisas querendo dar cabeçada, a gente precisa aprender a ouvir. E também tem a pesquisa que eu faço boca a boca com os meus clientes. Quando os meus clientes vêm aqui, eu pergunto, nossa, você fez um procedimento novo, nossa, que legal, você gostou, tal, não sei o quê. O cliente, ele te dá sinais. O cliente, ele mesmo vai te dar as dicas de como você deve tratar ele. Ele mesmo contando o que ele já passou, ele vai te dando as dicas de como você montar o seu protocolo de atendimento. Pega essa. Você está atendendo o seu cliente, quando ele chega até você e fala assim, um exemplo, poxa, eu fui na loja para ser atendida e cheguei lá e o vendedor não me deu nenhum bom dia, não me deu nem um sorriso. Isso daí já é uma chave que você tem que pegar. Olha, meu cliente gosta de ser tratado assim. São pequenas coisas que você vai ouvindo ele e ele vai te dando os sinais de como você deve montar o seu protocolo de atendimento. Então, ele mesmo vai chegar para você e vai
e vai te direcionando. A palavra é essa, direcionando. Se você não sabe para onde ir, né? Porque eu acho que assim, essa live é para trazer clareza para você montar o seu protocolo de atendimento e fidelizar os seus clientes. Você quer fidelizar os seus clientes, quer clareza? Entenda quem são as pessoas que estão chegando até você. Não tem como eu montar um protocolo de atendimento para outra pessoa baseado nas pessoas que estão aqui comigo. Entenda outra coisa. Os clientes, eu ouvi essa frase e eu nunca mais esqueci. A gente não tem cliente, o cliente é que tem a gente. Nós não temos clientes, são os clientes que nos escolhem. A gente não escolhe cliente, né? As pessoas vão chegando até nós, porque elas nos escolheram. E isso é uma honra. Se ela escolheu você, é porque teve algo atrativo, teve uma indicação, teve algo do tipo que fez com que ela chegasse até você. Mas essa cliente, ela só vai permanecer com você se ela se identificar e se você conseguir captar o que aquela cliente precisa, o que aquela cliente gosta, entendeu? A forma de tratar, um sorriso. Então, faz toda a diferença. A gente precisa começar a ouvir mais, né? Eu já tô pegando nisso desde o início, desde a primeira live que eu tô pegando nessa tecla de a gente aprender a ouvir. É importante a gente ouvir, saber ouvir, é muito importante. Antes da gente falar, a gente tem que aprender a ouvir. Ouvir o nosso cliente, ouvir o que ele quer, o que ele deseja, o que ele gosta, certo? Surpreenda de vez em quando, um carinho na cabeça, um cuidado com a pele ou nos lábios. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é algo que você pode anotar e já colocar no seu protocolo de atendimento, né? O fator surpresa. Eu até anotei aqui mais embaixo. Talvez não se lembrem do seu trabalho, mas vão se lembrar de como você fez com que a pessoa se sinta. Isso é muito importante, né? As pessoas vêm até nós e muitas das vezes elas não vão nem lembrar como que ficou o cílio dela naquele dia. Muitas das vezes ela pode não lembrar nem mesmo como que ficou a sobrancelha dela naquele dia, né? Se você fez um trabalho que é um trabalho que não trouxe traumas para essa pessoa, ela talvez nem se lembre desse trabalho mais pra frente, mas ela vai se lembrar como que você fez com que ela se sentisse. Vocês podem ter certeza disso. Isso acontece com todo mundo. Eu não sei se vocês já chegaram em alguma loja. Isso deve ter acontecido com vocês, não? Vocês chegarem numa loja, por exemplo, e vocês chegarem para poder ser atendido e olhar as roupas, olhar as coisas, e a pessoa não te atendeu, ou né, te tratar de uma forma que você não se sentiu acolhido, e você não lembra nem o que tinha dentro daquela loja. Mas você, quando passa na frente daquela loja, você olha e fala assim: nossa, eu não quero mais entrar ali porque ali eu não me senti bem. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui numa loja para poder ver algo e assim, eu tava bem simples, eu tava de bermuda, de chinelo de dedo, camiseta, e eu entrei nessa loja, e quando eu entrei nessa loja, eu comecei a olhar algumas roupas, né? Eu tava com dinheiro para poder comprar uma roupa, uma peça de roupa, e comecei a olhar porque eu tava procurando algo específico. E a pessoa, a atendente me olhou de cima e embaixo, não me atendeu, eu perguntei para tirar uma dúvida e a pessoa foi e falou assim: não sei o que, foi assim, não deu muito crédito, fez pouco caso. Aí sabe o que aconteceu? Eu saí de dentro daquela loja, eu não voltei mais, e todas as vezes que eu passava em frente àquela loja, eu associava: poxa, ali eu não fui bem atendido. Então ali pode ter as melhores roupas, pode vender ouro por R$1. Pode vender ouro por R$1. Eu não vou me sentir bem de entrar naquele lugar e consumir o que tem ali, porque eu não me senti acolhida naquele lugar. Gente, entendam uma coisa: cliente se conquista um por vez. Cliente se conquista um por vez. Né? Tira essa imagem da cabeça de que você vai chegar e vai lançar uma fórmula mágica e a sua carteira de cliente vai estar montada do dia para a noite, porque não vai, tá? Eu ouvi isso, eu trabalhei, quando meu filho era pequenininho, eu trabalhei um bom tempo num sacolão. Eu trabalhei no sacolão e a dona desse sacolão falou isso pra mim e eu nunca mais esqueci do que ela falou.
Ela falou assim, olha, eu dou muito valor a isso aqui, por mais que seja pequeno, sabe? Porque cada cliente que entra aqui eu conquistei um por um, com atendimento, com um sorriso, com um bom dia. Então ela dava valor ao local e ela dava valor a cada pessoa que entrou ali. Porque o nosso bem maior, o bem maior que a gente tem no nosso espaço, no nosso trabalho, não são as coisas, são as pessoas, são os clientes que entram ali. Eles são o nosso bem, que são conquistados. Eles são os nossos patrões, né? Eu posso ter coisas de muito valor aqui dentro do espaço, mas se eu não tiver clientes, não vale a pena nada. A gente faz isso por causa deles. Tudo que a gente faz é por causa deles. Se você compra o melhor produto, é por causa do seu cliente. Se você compra a melhor maca, né, de acordo com as suas condições, é por causa do seu cliente. A gente sonha em ter um equipamento melhor para atender com mais qualidade ao cliente. É porque a gente quer oferecer um serviço de qualidade para o cliente, né? A gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz, mas tudo que a gente faz é por causa de pessoas, é por causa dos clientes. Então, se a gente não souber que eles são o nosso maior tesouro, que eles precisam ser cuidados com amor, com carinho, então não vale a pena. Nada vale a pena. A gente está aqui por causa deles. E é claro que a gente não vai deixar de se posicionar. É diferente, entendam uma coisa, né? Você querer o melhor para o seu cliente não significa que você vai deixar de se posicionar como profissional, né? De mostrar o seu respeito, o seu posicionamento, de mostrar ao cliente que você entende do que você está fazendo, mas tudo isso precisa ser feito com amor e com carinho, né? Assim, o cliente muitas das vezes não entende, ele vai chegar até você e vai falar assim, poxa, eu posso fazer dessa forma assim, eu queria tal assim. E a gente, como profissional, como especialista, a gente vai chegar e vai dizer, olha, não tem como fazer dessa forma, mas tem como fazer desse jeito, explica o porquê que não pode fazer daquele jeito, mas tudo, gente, com amor e com carinho. A gente precisa entender a essência do cliente, a gente precisa entender o que o cliente está buscando, até porque a gente trabalha com procedimento estético, e a gente trabalha com procedimento estético e é a área do rosto do cliente. Então a gente precisa entender que uma sobrancelha, que um cílio, essas coisas devem ser a expressão do que o cliente quer passar. É a imagem dele, é ele que vai se olhar todos os dias no espelho e ele precisa se identificar antes de qualquer coisa com o trabalho que a gente está fazendo e realizando. Então, isso não adianta a gente querer impor algo. É claro que a gente vai se impor como especialista e dizer o que é possível e o que não é possível, né? E se for necessário, no final das contas, se você souber ouvir o seu cliente, né, parar para escutar e ter essa comunicação, tudo fechar direitinho, bonitinho, o que vai acontecer? Talvez, no final das contas, ele nem vai fazer o procedimento. Tudo bem, mas a gente precisa entender que é melhor com que ele saia satisfeito da nossa mão, satisfeito e esclarecido, mesmo que ele não realize o procedimento, do que ele sair insatisfeito e pegar um trauma e nunca mais querer fazer aquele procedimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter tato com isso. Eu até anotei uma frase que eu ia deixar para ler no final, né, no final de tudo. Mas eu vou até ler agora, porque tem a ver com o que eu estou falando, né? Que diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É de Carl Jung essa frase, né? De um psicanalista. E assim, perfeita para tudo que a gente vai fazer. Para qualquer coisa que a gente vai realizar, essa frase serve. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a tocar a alma das pessoas. No mundo onde o mundo anda tão triste, o mundo anda tão cheio de coisas ruins, e vale muito a pena a gente se preparar para sermos profissionais que sejam um raio de luz no dia enegrecido de alguém. Até porque as pessoas chegam até nós e a gente não sabe como que essa pessoa saiu de casa. Você não sabe se essa pessoa está com um parente doente numa UTI. Você não sabe se essa pessoa está sofrendo abusos dentro de casa, num relacionamento abusivo. Você não sabe
se essa pessoa está vivendo um momento financeiro que tem tirado a paz dessa pessoa. Então você não sabe, né? A gente vê o exterior da pessoa, a gente não vê o que está passando na mente, no coração daquela pessoa. Então às vezes a pessoa já chega até nós com a cabeça cheia, a pessoa já chega até nós com o coração apertado. Então a gente precisa ser um raio de luz no dia da pessoa. Eu sempre costumo falar isso com as pessoas, quando alguém me indaga sobre o fato de, né, fala sobre atendimento, eu falo assim, olha, é só a gente colocar na nossa mente um gatilho. Sempre que a gente se encontrar com alguém, a gente pensar assim, como que eu quero que essa pessoa lembre de mim no final do meu dia, no final do dia dela. Quando ela deitar a cabeça no travesseiro e ela lembrar que ela passou pela minha maca, e ela lembrar que ela passou pelas minhas mãos, como que eu quero que ela se lembre de mim no final do dia dela? Eu quero que ela chegue e fale assim, nossa, eu encontrei com a Grace hoje, eu fui no atendimento dela e ela foi uma bênção para mim, ela me fez sorrir, ela mudou o astral do meu dia, ela mudou o meu dia para melhor. Ou eu quero que essa pessoa fale assim, nossa, o meu dia estava lindo até eu encontrar com ela. Ela acabou com o meu dia, cara. Ela falou comigo assim, 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 aquilo ali acabou comigo. Como que eu quero que essa pessoa lembre de mim no final do dia dela? Eu quero que ela lembre que eu fui alguém que trouxe paz, que trouxe luz, que trouxe alegria, ou eu quero que ela lembre de mim como tem uma sensação ruim e fale assim, nossa, eu encontrei com ela e eu queria não ter encontrado com ela hoje porque ela acabou com o meu dia. A gente não pode chegar e despejar as coisas, né, assim, em cima das pessoas. Que eu falo despejar as coisas, gente, em qualquer sentido. Igual eu falei, às vezes um sorriso que você não dá. A gente tá passando um dia ruim, aí a pessoa chega e você, oi, tá, A pessoa não tem culpa dos seus problemas. Então você vai estar despejando em cima da pessoa o seu aborrecimento e por causa daquilo ali você pode ter acabado com o dia da pessoa. Se a pessoa sofre de depressão ou crise de ansiedade, ela vai pegar aquilo dali e você não sabe o que ela vai fazer com aquilo, com aquela carga negativa que você deixou na pessoa. Tem pessoas que elas não vão reter aquilo ali vai passar batido e ela vai continuar vivendo o dia dela normalmente, bem. Mas tem pessoas que vão pegar aquela carga negativa e elas vão ficar com aquilo ali até o final do dia dela. E elas vão dormir mal, e elas talvez nem durmam direito por causa de uma coisa muito simples. Então a gente precisa ter responsabilidade afetiva nos dias que a gente tem vivido. E para nós que trabalhamos na área da beleza, isso é imprescindível. Isso é inegociável. Protocolo de atendimento, gente. Isso aqui eu achei muito interessante. Peguem papel e caneta para poder anotar, porque são dicas muito legais mesmo. Protocolo de atendimento que faz com que não pequemos em relação aos clientes. Nós devemos tratar todos os clientes de igual forma. Quando eu estava estudando isso daqui, montando o cronograma da aula de hoje, eu comecei assim a pensar em um monte de coisa que eu tenho anotado e que eu preciso tirar do papel, gente. Então, assim, eu estou ensinando, mas, né, tem aquela frase que diz que feliz é o que aprende e o que ensina, né? Então, a gente ensina e aprende também. Na verdade, não é nem aprender. Às vezes tem coisa que a gente lê e desperta um gatilho na cabeça da gente. A gente precisa estar sempre relembrando e batendo naquela tecla para tudo seguir certinho. Anotem isso também, porque eu acho isso muito importante, né? A gente precisa ter algo no nosso dia, ter alguém que possa impulsionar essas coisas na gente, porque senão os nossos projetos eles acabam ficando para trás. Eu tô aqui há 4 meses no espaço e quando eu vim para cá eu vim com muitos projetos. E assim, empreendedorismo não é brincadeira, né? É bem cansativo. E a gente fica assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. E Vilma, eu não sou formada em psicologia, eu tranquei no 5º período, mas eu vou voltar. Mas eu acho que isso foi muito importante para mim. O fato de eu ter feito psicologia abriu muito a minha cabeça e meu entendimento para algumas coisas. Me fez ver muitas coisas na minha vida de uma forma diferenciada e hoje faz toda a diferença quando eu estou atendendo os meus clientes. Com certeza. Com certeza foi assim, um gatilho para mim, foi algo de Deus para minha vida. Foi fazer o período que eu fiz de psicologia e é uma área que eu sou
apaixonada. Inclusive, essa frase que eu acabei de ler, eu escutei ela pela primeira vez na faculdade, porque o Jung, ele é um dos pais da psicanálise, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu ouvi a primeira vez na faculdade. Então, assim, o fato da gente ter um protocolo, isso aqui é algo que precisa ser aplicado, é muito importante, porque faz com que a gente pegue isso, que isso aqui é muito bom mesmo. Senão a gente acaba... Eu estava conversando esses dias com meu marido sobre protocolo de atendimento. Quando a gente não tem protocolo, quando a gente não tem um passo a passo a ser seguido, o que acontece? Acaba que a gente peca com um ou com o outro. Por quê? Quando a gente não tem isso definido, a gente trata um cliente de uma forma e quando o nosso dia está mais corrido, acaba que o outro cliente é tratado de outra forma, né? E isso não é legal, isso não é bacana, né? A gente precisa formalizar isso para a gente não ser injusto com ninguém, porque todos os nossos clientes pagam o mesmo valor pelo procedimento. Então, nenhum cliente merece ter um atendimento inferior ao do outro cliente. Então, a gente precisa ter um protocolo de atendimento, um passo a passo, gente. Um passo a passo, entendeu? A gente proporcionar experiências para aquele cliente. Então, se a gente tiver um protocolo, se a gente tiver anotado, tipo, passo 1, passo 2, passo 3. Anotem isso. Passo 1, quando o cliente chegar, você vai acabar decorando aquilo ali. Você vai acabar decorando porque vai se automatizar na sua cabeça que você precisa seguir aquele cronograma. É um cronograma que você precisa seguir no atendimento. A gente não pode tratar atendimento como algo corriqueiro. É claro que, como eu falei antes, a gente vende nós mesmos antes de vender o procedimento. Que eu falei, coloca energia e autovalorização em tudo. Então, você coloca energia e autovalorização. Então, tá. Ok, autovalorização. Eu já sei que eu posso, eu já sei que eu sou uma profissional capacitada para poder atender aquele cliente, né? Então, assim, faz com que não pequemos em relação ao cliente. Então, nós devemos tratar todos de igual forma. Nós devemos tratar todas as pessoas iguais, né? E o protocolo de atendimento faz com que a gente não peque nessas coisas. A gente precisa automatizar isso, né? Colocou aquilo na cabeça e tratar aquilo de forma séria. A gente precisa entender que esse protocolo faz parte do nosso atendimento. A gente precisa entender que aquilo ali é tão importante quanto o procedimento. A gente precisa entender que da mesma forma que quem já trabalha com Lash Lifting conhece, que tem o passo 1, o passo 2 e o passo 3, o nosso atendimento precisa também ter o passo 1, passo 2, passo 3. Você se vendeu como profissional, vendeu sua imagem como profissional, vai vender o seu procedimento, né? E precisa vender aquilo ali como algo mais, como vou dizer assim, gente? Você precisa profissionalizar o seu atendimento. Acho que a palavra é essa. Profissionalizar o seu atendimento. Deve proporcionar experiências ativando os seus sentidos. Isso aqui, eu aprendi isso daqui com uma profissional muito boa, que eu sigo ela, a Tainá. Eu ouvi isso a primeira vez com um story dela, Tainá Rodrigues. Sigam ela é de Vila Velha, Espírito Santo. E eu aprendi isso com ela. Proporcionar experiências ativando os sentidos, no mínimo 2 sentidos do cliente. Então, os 5 sentidos são olfato, paladar, tato, audição, visão. Você precisa ter um protocolo onde você insira, onde você inclua, pelo menos você trazer uma memória boa, acionando 2 sentidos. Como que você pode fazer isso? Né? Olfato, com uma essência, com um cheirinho de café no ambiente. Gente, quem não gosta de cheirinho de café? Toda vez que eu sinto cheiro de café, eu lembro da casa da avó do meu marido, ou eu lembro da casa da minha mãe.
Então, assim, aquilo ali vai trazer memórias boas para aquela pessoa, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir à vontade. Aposte no simples antes de tudo. Não precisa, às vezes a gente pensa assim, como que eu vou proporcionar uma experiência legal para o meu cliente? Eu não tenho dinheiro, gente. Quando você faz algo com capricho, com amor, você pode apostar na simplicidade, que você vai agradar. O simples, ele não sai de moda. O básico, ele não sai de moda. Então, é muito mais fácil você agradar o seu cliente, você vindo com um simples para ele de uma forma muito bem feita, do que você gastar uma fortuna em alguma coisa que talvez não vai agradar. Talvez você compre uma das essências mais caras e a pessoa vai se sentir, chegou naquele lugar, tipo, cheiro de boutique. Poxa, cheguei aqui, tem um cheiro legal, tal. Vai associar, né? Vai ter uma associação, porque todas as vezes que sentir aquele cheiro vai lembrar do ambiente e tal. Mas você não vai despertar nenhuma memória nesse cliente. Então, vamos supor que a pessoa chegue no seu estabelecimento e você tenha, sei lá, um cheirinho de café. Então, assim, quando você trabalha num espaço, é mais fácil você colocar uma essência, algo do tipo, né? Se você trabalha atendendo a domicílio, tem outras formas de você ativar os sentidos, de você trazer uma memória boa, contar uma piada, dar um sorriso. Tudo isso, gente, são gatilhos, são memórias boas. Isso aí, Josiele. É a simplicidade, mas é a simplicidade feita com amor e com carinho. Você pode ter certeza de uma coisa. As clientes, elas vão chegar, elas verem que você fez o simples com todo amor e carinho, elas vão se sentir muito mais à vontade, muito mais em casa do que você imagina. Muito mais do que se nós tivéssemos, não que a gente não sonhe com isso, gente, né? A gente não deve chegar e falar assim, não vou sonhar com algo maior porque aqui já tá bom. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que o fato de hoje alguém não ter condições o suficiente para investir num grande espaço, num palacete, que vai trazer, né, coisas rebuscadas para o cliente, isso não te impede de você proporcionar boas experiências para ele. Um cheirinho de café que eu comprei aqui na frente, aonde eu tô, é como se fosse uma casa, uma kitnet, e eu montei o espaço aqui. E aqui na frente tem uma loja de essência. A gente foi ali e compramos, né, a essência com cheirinho de bambu. Então, assim, eu de tempos em tempos estou jogando. Esses dias chegou aqui a filha de uma cliente e eu achei o máximo. Ela deve ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. Ela sentou na cadeira aqui, aí olhou pra mim e me reconheceu, porque ela me viu no dia que eu fui tirar umas fotos profissionais para fazer divulgação e ela tava lá. Aí ela falou assim, peraí, mãe, essa moça que eu estou pensando, 7 anos. Aí a mãe dela falou assim, filha, ela que tava lá com a gente, ela falou assim, posso te perguntar uma coisa? Aonde que você arrumou esse cheiro maravilhoso que tá aqui? Gente, eu não aguento. Eu não aguento, gente, eu amo criança. E assim, ela foi tão lindinha. Aí eu expliquei pra ela, falou assim, eu amo essências, sabe? No meu quarto tem tal. E começou a conversar. Então, assim, é um cheirinho, né? É algo que foi muito simples, não foi caro. Coloquei no borrifador, espirro aqui no ambiente e aquilo ali vai remeter uma memória para aquela pessoa, né? Paladar, você pode apostar até mesmo num bolo. Você faz um bolo em casa, corta ali bonitinho, vai lembrar a casa de avó. Uma bala, uma jujuba, algo do tipo, aquilo ali vai remeter à infância da pessoa. Isso você vai estar proporcionando algo que vai além do convencional. É o que eu falei antes. Talvez o cliente não se lembre nem do que você fez, nem do procedimento, mas vai lembrar como que você fez com que ele se sentisse. Vocês podem ter certeza de uma coisa, se você fizer o procedimento mais lindo da vida, assim, coisa de primeira, que ele nunca viu antes, ele fique totalmente abalado com aquilo. Nossa, que incrível! Mas se você fizer com que ele se sinta mal, ele não vai voltar para sua mão, porque você fez com que ele se sentisse mal. Você fez com que ele se sentisse para baixo. Então, o atendimento, o procedimento, ele só é a conclusão de algo que você fez antes dele ir para sua maca. É a captação do cliente. A fidelização dele vai depender de como você faz com que ele se sinta, certo? Então apostem no simples, gente, antes de tudo. Um carinho na cabeça,
uma massagem que você faz, um som ambiente, que é uma coisa que não custa nada. Coloca o celular ali, coloca sei lá, uma música com um som da natureza, algo do tipo. Só de você fazer aquilo dali, ele já vai se sentir de outro jeito. Eu atendi com micropigmentação uma cliente que ela tinha crise de ansiedade. E a hora que eu tava fazendo ali, ela já tava um pouco, eu vi que ela tava um pouco agitada, eu coloquei uma musiquinha, fiquei um pouco quietinha e daqui a pouco ela começou a relaxar, ela começou, se sentiu bem. Depois ela me mandou uma mensagem falando que eu fiz com que ela se sentisse bem. Gente, isso não tem preço que pague. Eu tenho certeza que quem trabalha na área da beleza aqui já sentiu isso algumas vezes. Porque essa é a nossa primeira recompensa, é a recompensa imediata. É a gente perceber que a gente fez com que aquela pessoa se sentisse melhor. Beleza é isso. O mundo da beleza é isso. A área da beleza é isso. Trabalhar com beleza é mágico. É mágico, gente. Muitas das vezes a pessoa vai deitar na sua maca, vai sentar numa cadeira para você cuidar dela, e quando você acaba de cuidar dela, você vê que o ânimo daquela pessoa é outro. Você vê que o ânimo daquela pessoa é outro. Ela se levanta totalmente diferente de como ela deitou. Com a autoestima, você vê logo no espelho, você faz esse procedimento, a pessoa, uau, olha como que eu tô. Já começa a ajeitar o cabelo, joga o cabelo de lado. É assim é isso que é trabalhar com beleza. Trabalhar com beleza é algo mágico, é apaixonante. Então é a nossa primeira recompensa. E aí, esses dias eu estava falando com a cliente aqui sobre a pirâmide de Maslow, que eu também vi na faculdade, na época, que fala sobre as prioridades, essa sensação da gente ser reconhecido pelo que a gente faz, é algo que faz parte do ser humano. E quando a gente trabalha com beleza, essa recompensa, né, psicológica é imediata. É imediata, porque a gente acaba de realizar o procedimento e a pessoa já fala, nossa, que legal, fiquei muito bem, eu amei. Hoje eu fiz 2 lash lifts aqui que as clientes levantaram e falaram assim, uau, eu não sabia que ficava desse jeito, eu nunca tinha visto esse procedimento. E olhou e falou assim, não, mês que vem eu tô aí, eu amei. Gente, isso é recompensa imediata. Você pode ter certeza que as minhas amigas vão vir pra cá porque ficou lindo. Isso é recompensa imediata, né? Que a área da beleza proporciona pra gente. Clientes fogem de lugares onde não se sentem à vontade. A simplicidade não significa mediocridade. Isso aqui é muito importante, né? Como já foi falado. Eu tenho relatos de clientes que já me falaram, né, que deixaram de fazer procedimentos com algumas pessoas porque não se sentiam bem no ambiente. Não, eu acho que aquele ambiente ele é muito chique. Entendo o que eu tô querendo dizer? Nossa, aquele ambiente é muito chique, eu não vou lá porque eu acho que lá não é pra mim. Gente, existem pessoas que têm esse pensamento, que têm essa sensação, a pessoa não vai se sentir bem acolhida por estar ali. Então, assim, por que eu tô falando isso, gente? É igual eu falei, não é a gente deixar de buscar o que é o melhor, sonhar com algo que é maior, mas é a gente entender que o fato da gente não ter o melhor e o maior hoje nos impede de fazer com que o nosso cliente se sinta bem, com que ele se sinta acolhido, com que ele se sinta bem recepcionado. Vocês podem ter certeza que isso vai fazer toda a diferença. Esse cliente ele vai voltar pela forma que você fez com que ele se sentisse. Isso como eu falei ontem, como 1 e 1 são 2. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque são coisas e são experiências que eu já vivi, né? De a pessoa chegar e falar assim, vocês terem noção, eu anotei aqui, ó. Antes de eu falar as frases que eu anotei, eu vou ler o que eu coloquei antes. Portanto, seu atendimento não pode parecer inacessível para ninguém, muito menos mediano e sem mérito. Então, assim, a gente não precisa ir para nenhum dos 2 extremos. Eu não posso fazer com que o meu atendimento pareça inacessível para as pessoas, com que algumas pessoas se sintam excluídas e como se aquilo ali não fosse para elas. E eu também não posso ter um atendimento medíocre e não colocar amor e carinho naquilo que eu faço, simplesmente por não ter recursos, e fazer com que o cliente não se sinta à vontade naquele lugar. Por exemplo,
chegar num lugar e ver que não tem limpeza, que não tem organização, que não tem higienização, a pessoa também não vai se sentir confortável. Ninguém se sente confortável, né, gente, num ambiente assim. Chegar num local onde tem um mau odor, chegar num local onde as coisas estão tudo fora do lugar. Isso também não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A fidelização é o que eu falei, gente. Desde o início eu tô tocando nessa tecla. A gente tem que aprender a fazer o básico para depois ir além. E tudo isso que eu falei aqui é o básico, é uma estrutura, é como se fosse uma espinha dorsal. Dessa espinha dorsal que eu acabei de dar aqui, vocês podem ramificar ela. E vocês podem ir criando, colocando a sua essência, né? Porque aqui eu tô falando... Isso aí, Josiele. Perfeito, perfeito. Faz com que esse quarto que você atende seja o melhor lugar do mundo. E se você, quando a gente acredita no que é o que eu falei no início, quando a gente acredita no que a gente está vendendo, as pessoas vão comprar aquela ideia. A gente só não pode querer vender aquilo que a gente não compra, né? Então, assim, acredita que o que você está oferecendo é o melhor que você tem para sua cliente. Valoriza aquilo dali, entendeu? Tira foto, mostra cada cantinho, cada detalhe, um vasinho de planta que você colocou ali, tira uma foto e mostra para o seu cliente. Faça com que esse lugar seja um lugar de experiências boas. Faça com que esse lugar seja um lugar de experiências lindas. E não esquece de fazer isso que eu falei. Tenha nesse ambiente algo que desperte os sentidos das pessoas que estão chegando aí. Faça com que as pessoas... desperte memórias, né? Um cheiro de um café, um toque, um carinho. Eu anotei aqui 2 frases que eu escutei que assim, me impactaram, eu escutei de clientes. Eu tenho muito costume de quando a cliente vem até mim, de eu fazer carinho na cabeça dela. Eu tenho esse costume, né? Às vezes é um cabelo lisinho, eu vou ali, faço uma massagem assim, quando é um black, assim, que é igual o meu, mais crespinho, assim, eu vou massageando, eu amo, gente, sentir a textura dos cabelos diferentes, né, independente de como seja, eu gosto. Aí eu fui e fiz um carinho na cabeça da cliente. Quando eu fiz esse carinho na cabeça da cliente, a cliente virou pra mim, olhou pra mim e falou assim, nossa, posso te falar uma coisa? Eu falei, oi, ela, você sabe o que o seu carinho me lembra? A mão da minha mãe. Olha só, gente. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa que pra gente é algo, sei lá, é cotidiano, bobo. Mas nos detalhes você ganha o coração daquela pessoa. E é nos detalhes. É igual quando a gente começa a namorar, a gente se coloca mais atento, né? Quando a gente começa a fase da conquista, a gente presta muita atenção nos detalhes, né? E pega isso daqui porque isso também porque a gente não está falando só sobre atendimento. Atendimento é a primeira impressão que fica. Fidelização fala de constância. Por isso que eu falei agora há pouco sobre você montar o seu protocolo. Coloquem essa meta. Eu vou pedir você para colocar essa meta. Eu não sei se você tem um caderno onde você anota as coisas. Eu não sei se você tem aquele negocinho que a gente usa para organizar, um planner, né? Então coloca no seu planner, coloca na sua agenda aí, montar meu protocolo de atendimento. Vocês podem ter certeza que isso vai fazer muita diferença. Sabe por quê? Se o seu primeiro cliente do dia, entenda que o seu primeiro cliente do dia, ele merece a mesma coisa que o último cliente. Entenda que o seu primeiro cliente do dia, quando você acorda animado para poder atender, e ali tá tudo limpinho, e você tá empolgado. Entenda que o seu último cliente do dia vai pagar o mesmo valor que o primeiro cliente do dia. E ele não merece chegar no seu lugar, no seu espaço, e receber um atendimento com menos qualidade do que o primeiro cliente do dia. Ele merece ser tão bem atendido quanto o seu primeiro cliente. Então, monte o seu protocolo de atendimento e coloca isso como uma meta, de você montar um passo a passo. No início vai ser difícil, mas depois você vai pegar aquilo ali e aquilo ali vai se tornar tão frequente para você, vai se tornar tão cotidiano que você não vai nem precisar ficar olhando mais um passo a passo. Anota, coloca em post-it, alguma coisa, prende em algum lugar
e segue esse protocolo. Sabe por quê? Porque o seu primeiro cliente do dia, se ele for muito bem atendido, ele vai falar do seu nome. E se o seu último cliente do dia for mal atendido, ele também vai falar do seu nome. Então você quer ser bem falado por todos? Então você precisa ter um atendimento igual para todos. Isso se chama equidade, justiça, né? Equidade é você... Justiça você tratar todos de igual forma. Você entender que todos precisam receber o mesmo de acordo com aquilo que eles estão entregando, né? Um exemplo, uma coisa que... Não quero nem entrar muito nesse assunto, mas uma coisa que eu acho às vezes injusto é a questão de todos pagarem o IPTU e um bairro ele ter saneamento básico e o outro não ter um saneamento básico. Então isso é falta de equidade, falta de justiça. Isso desperta um senso de justiça na gente. Porque todos pagam o imposto da mesma forma, só que nem todos recebem de igual forma. Então quando a gente se indigna com algo, a gente precisa entender que é nos detalhes que a gente ativa e a gente reaviva coisas que são ruins na nossa sociedade. Não adianta a gente criticar o governo, não adianta a gente criticar coisas que a gente vê que a gente não concorda e a gente fazer coisas que são, né, tão ruins quanto. Então, se o seu primeiro cliente do dia paga a mesma coisa, por que o último paga o mesmo valor e vai merecer um atendimento mediano, né? É igual, por exemplo, a pessoa que reclama de corrupção e fura fila, né? Tipo, é uma forma de corrupção, fura a fila, você passou à frente do outro, isso não é legal. Então, a gente precisa aplicar no nosso dia a dia as coisas que são os nossos conceitos, né? E incluir isso nos nossos atendimentos. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter um atendimento de qualidade. As pessoas vão se sentir bem ao estar com você. E agora, para fechar, não menos importante, eu não posso fechar sem antes falar isso. Você não vai agradar a todos. Mediante tudo que foi falado aqui, gente, mediante tudo que foi falado aqui, a gente falou sobre qualidade, sobre dar o nosso melhor, suar o rosto e fazer acontecer. Vocês podem fazer isso tudo da melhor forma possível e, assim, serem impecáveis. Mas entendam que vocês não vão agradar a todos. Nós vamos atrair as pessoas que vão se identificar com o nosso... Isso aí, ó, já deixei de fazer procedimentos com alguns profissionais por perceber que tratavam as pessoas de forma diferente. Exatamente, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso, né? E assim, para fechar, eu preciso que vocês entendam que nós não vamos agradar a todos. Por mais que a gente dê o nosso melhor, nós somos seres humanos. Primeiro que nós somos falhos, né? A gente pode tentar fazer tudo da melhor forma possível, mas em algum momento a gente pode falhar, porque nós somos seres humanos. Mas ainda que você falhe o mínimo possível, dos 100%, se você acertar 99% e errar 1%, vai ter alguém para te apontar. Vai ter alguém para dizer que não gostou do seu atendimento. Vai ter alguém para falar assim, olha, eu não gostei disso daqui. Vocês podem, isso já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês também, né? Provavelmente já aconteceu com vocês. Eu dou aqui no meu espaço tolerância de 15 minutos de atraso para poder entre um cliente e outro. Acaba que quando um cliente ele chega mais atrasado, atrasa os outros atendimentos. Então assim, eu sou bem flexível. Eu sou flexível porque eu entendo que as pessoas estão todas numa correria, né? Que os nossos que os nossos dias são dias muito agitados. Então eu procuro ser bastante flexível, né? Só que nem sempre os meus clientes entendem os meus atrasos. Então assim, às vezes você vai chegar, vai ter um olhar humanizado para aquela pessoa que chegou tarde, chegou ali, poxa, me perdoa pelo atraso, eu fui, sei lá, buscar minha filha na escola e acabou que ele demorou um pouco mais, ou um parente passou mal, aconteceu isso e tal, e eu não consegui sair antes. Você vai chegar, vai ser compreensivo com aquele cliente.
E talvez você acabou de ser compreensivo com aquele cliente e o cliente posterior não vai ser compreensivo com você, não vai entender que você está atrasando ele no procedimento. Isso acontece, a gente lida com pessoas. Nós precisamos ser tolerantes a frustrações. E a gente precisa entender que nós não vamos agradar a todos. E também precisamos entender que quem ficar é porque se identifica com a nossa essência. Então não fique triste quando alguém chegar até você, você aplicar o seu protocolo, você atender a pessoa da melhor forma possível, com aquilo que você pode naquele momento, e você não agradar. Porque tudo que a gente faz nessa vida passa pela interpretação de cada um. Cada um tem a sua visão de mundo, né? Talvez você faça um gesto que para você é um gesto simples, que para aquela pessoa foi ofensivo. E isso acontece. Isso acontece, né? Nós estamos nesse mundo para aprender, né? A vida é uma escola e nós vamos lidar com pessoas diferentes. A gente lidar com atendimento, a gente lida com pessoas que têm uma visão de mundo diferente. Cada pessoa vai ter uma visão de mundo diferente, né? Então, assim, entenda que você não vai agradar todas as pessoas, né? Com o seu atendimento. E que vai ter um ou outro que talvez você não consiga captar, que vai ter um ou outro que você talvez não consiga agradar, e tá tudo bem. Se você tem a consciência tranquila de que você deu o seu melhor, se você tem a sua consciência tranquila que você está fazendo de tudo para que a experiência daquele cliente com você seja a melhor possível, então fica tranquila. Fica tranquila, você cumpriu sua missão. E você pode ficar tranquila também que vai sim ter pessoas que vão se chegar até você por aquilo que você é. Porque como eu falei antes da gente vender o procedimento, a gente vende a gente mesmo como profissional, como pessoa e como ser humano. Né? Como ser humano. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Coloque isso no seu coração e não permita que nada venha tirar o seu foco. Obrigado, Amorim Leonardo. Obrigada. Não permita que isso tire a sua paz. Não permita que isso te desestabilize. A palavra é essa. Porque existem coisas que vêm no nosso dia a dia que desestabilizam a gente. E não permita que essas coisas tirem o seu foco. Porque um momento ruim ou uma pessoa, às vezes a gente tem muito esse costume. Tem 10 pessoas falando bem de você, vem uma e critica, e a gente para de dar ouvido para as 10 que estão apoiando, que estão incentivando, e dá ouvido para essa uma que está dizendo que você não pode, que está dizendo que não gostou. Se você agradou 10 pessoas e essa uma pessoa está vindo para poder criticar você, você vai chegar e vai dar ouvido para aquela uma pessoa que está te criticando, e vai deixar de dar ouvido para 10 pessoas que estão te apoiando e falando para você ir em frente. Então, anota também como uma meta, né? Para você dar ouvidos a pessoas e manter por perto pessoas que vão te colocar para frente. E ignorar as pessoas que vão vir para poder te colocar para baixo. Ignore. Né? Porque você pode ter certeza que se você chegar e aplicar e dar o seu melhor, você vai agradar muito mais pessoas do que desagradar. Então mantenha por perto e dê atenção àquelas pessoas que você conseguiu captar, né? Entenda uma coisa, a audiência, eu vou contar, até eu estava conversando isso hoje com uma cliente, que no início, quando eu comecei a mexer com o Instagram, por causa do meu trabalho, né? Eu não gostava muito de Instagram, não queria estar no Instagram, eu ficava querendo arrumar jeito para poder arrumar seguidores. Aí teve algumas pessoas que me deram um conselho, falaram assim, não, segue e depois deixa de seguir. E eu fiz isso algumas vezes, achei muito chato. Falei assim, muito chato isso, seguir depois, nem sei quem consegui, não consegui deixar de seguir de novo. Aí falei assim, vou fazer isso nada. Tinha, sei lá, 100 seguidores na época. Aí daqui a pouco começaram a fazer isso comigo. Né? Aquele mutueiro de gente que começava a me seguir, eu ia seguir de volta, daqui a pouco aquelas pessoas iam deixavam de me seguir. Eu falava, gente, por que as pessoas estão fazendo isso com o povo sem coração? Fazendo isso. E eu tinha começado a fazer isso, depois parei. Porque também achei que era... Primeiro que eu achei que não ia ter resultado, né? E segundo que eu achei que era realmente desonesto.
porque ia fazer isso, daqui a pouco a pessoa ia achar que eu tava seguindo ela e deixar de seguir a pessoa. Poxa, a gente fica toda feliz lá, a pessoa seguindo a gente. Pelo menos a gente tá com 100, gente, quando tá com 100 seguidores, a pessoa vai lá seguir a gente fala, eita, mais um seguidor. Eu ficava toda feliz, daqui a pouco ela, a pessoa deixava de me seguir, eu seguia a pessoa e a pessoa deixava de me seguir. E fiz alguns sorteios que eu achei muito bacana, porque eram pessoas que tinham amigas e pessoas que tinham o mesmo nicho, tinham os mesmos, né? E foi algo que aumentou um pouco os meus seguidores, mas uma parte daqueles seguidores que eu conquistava com sorteio deixavam de me seguir depois. E sabe qual foi a conclusão que eu tirei? A conclusão que eu tirei é que não seria legal eu continuar buscando seguidores daquela forma. Eu precisava dar atenção para a minha audiência. Então, tem uma frase que fala assim, cuida do seu jardim, as borboletas virão até você. Você não precisa caçar borboletas, cuida do seu jardim. E como que você vai cuidar do seu jardim? O seu jardim já é as pessoas que estão te dando atenção hoje. Então, se você tem 2 clientes, se você tem 3 clientes, dê o seu melhor para esses 2 ou 3 clientes. Um dia você vai ter muitos clientes. Se você tem 100 seguidores e desses 100 seguidores, 10 seguidores interagem com você, esses 10 seguidores eles te dão atenção, eles param para ouvir o que você tem para dizer, dê atenção a esses 10 seguidores e continue por eles. Continue por eles. E você vai ver que quando as pessoas verem que você está plantando coisas boas, que você está plantando coisas legais, frutificando, vão vir mais pessoas até você. Não precisa temer. É o que eu falei ontem, para concluir, já fechando, gente. Para concluir, não adianta, você precisa ter foco. Você precisa ter foco no que você está fazendo. Então, assim, foca nas pessoas que você tem hoje e planta que você vai colher. Não adianta a gente querer colher sem plantar. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem faz uma má plantação vai ter uma má colheita. Quem planta as coisas boas, um dia vai colher coisas boas. Isso aí é a lei da semeadura. Né? É bíblico, não vos engane, o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então isso é bíblico. Não adianta a gente querer fazer um plantio e querer colher outra coisa. Mas também uma coisa é certa, se você está plantando, você vai colher uma hora. Ainda que isso demore, mas uma hora você vai ter a colheita, tá? Gente, esse é o meu conteúdo. Esse foi tudo que Deus colocou no meu coração e assim eu fui lendo e estudando e consegui aplicar, né, as coisas que eu fui lembrando aqui, assim, os insights que eu fui tendo, eu fui anotando e agregando ao conteúdo que eu já tinha preparado. Eu espero que seja bênção para vocês. Eu espero que tenha servido para dar clareza a vocês, né, naquilo que vocês precisam seguir. Amanhã o conteúdo é outro conteúdo ótimo, maravilhoso. Entendam o que é lash lifting. Entendam o que é lash lifting. E vou falar mais sobre o procedimento, né, explicar mais sobre o procedimento. E se você gostou, eu vou deixar gravado, eu vou deixar no meu feed. Se você gostou, comenta lá depois, compartilha, tá? Com as pessoas que você conhece, que você acha que vai agregar. E ainda tem muita coisa boa para acontecer, tá, gente? Fiquem com Deus, um beijo.